Olha só, a gente está bem no meio de uma das competições tecnológicas mais fascinantes do nosso tempo. A batalha para construir o computador do futuro. De um lado tem a lendária IBM, do outro, a gigante Google. E essa é uma corrida que está literalmente definindo a próxima era da tecnologia. A grande pergunta, né? Quem está na frente para construir o próximo supercomputador? É uma pergunta que parece simples, mas a resposta é bem mais complexa. Para a gente entender o que está em jogo, primeiro a gente precisa conhecer o campo de batalha. Então, vamos dar um passo para trás para pegar o contexto. A gente não está falando de computadores comuns, não. O que está acontecendo é uma transição de uma era de computação que já é, assim, incrivelmente poderosa para uma fronteira completamente nova e meio desconhecida. Pensa bem, os supercomputadores clássicos que a gente tem hoje já são verdadeiros monstros. Eles rodam simulações super complexas para prever o clima, ajudam a gente a desenvolver novos remédios, treinam inteligências artificiais. Só que, até eles têm um limite. Existe uma parede que eles simplesmente não conseguem ultrapassar. E é exatamente aí, nesse limite, que a computação quântica entra. O objetivo não é ser só um pouquinho mais rápido. O objetivo é resolver problemas que, hoje, a gente considera impossíveis. É quebrar aquela parede, sabe? É um salto total de paradigma. É outro jogo. Vamos dar uma olhada no primeiro competidor, a IBM. A estratégia deles é muito interessante, porque vai bem além de só construir a máquina mais rápida. Eles estão, na verdade, construindo todo o ecossistema que vai rodar ao redor dela. A abordagem da IBM é notável. Com o Quantum Experience, eles basicamente abriram as portas dos laboratórios deles para o mundo, colocando computadores quânticos de verdade nas mãos de estudantes e pesquisadores do planeta todo. E ferramentas como o Qiskit acabaram virando a língua que une essa comunidade global em torno da tecnologia. Então, o ponto central da IBM é esse: democratização. A grande aposta deles é que, ao dar acesso e ferramentas para todo mundo, a revolução quântica vai acontecer de um jeito mais rápido e, principalmente, mais colaborativo. É uma jogada de longo prazo, com certeza. Agora, do outro lado do ringue, a gente tem o Google. E se a IBM está construindo a cidade, o Google está construindo aqueles arranha-céus que provam que dá para morar lá nas nuvens. O foco deles é em marcos científicos de altíssimo impacto. E o Google fez isso com um barulho enorme quando eles anunciaram a famosa supremacia quântica. Foi tipo um momento pousamos na lua da computação. Usando o processador deles, o Sycamore, eles provaram que uma máquina quântica podia resolver em minutos uma tarefa que levaria, sei lá, milhares de anos para o supercomputador mais rápido do planeta. Ou seja, o grande impacto do Google é provar que a promessa é real. Eles estão focados em demonstrar o poder bruto dessa nova tecnologia, empurrando a fronteira do que a ciência acha que é possível e, claro, inspirando todo mundo que trabalha na área. Certo. Então a gente tem duas filosofias bem diferentes aqui, mas as duas estão mirando no mesmo alvo, um futuro que vai ser movido por esse poder quântico. Vamos colocar as duas lado a lado para ver como elas se comparam? A diferença fica bem clara aqui. A IBM está jogando o jogo da comunidade, sabe? Com plataforma aberta, evolução gradual. O Google, por outro lado, está jogando o jogo dos grandes feitos, com uma pesquisa mais fechada e aquelas demonstrações espetaculares. Um está construindo a base, o outro está tentando alcançar o topo do prédio. E aí, a gente volta para a nossa pergunta inicial. Quem está vencendo? A resposta é surpreendente, porque talvez a pergunta certa não seja essa. O futuro não parece ser sobre um único vencedor, mas sim sobre uma colaboração muito poderosa. E esse é um ponto que precisa ficar muito, muito claro. Esquece aquela ideia de que os computadores quânticos vão tomar o lugar dos nossos notebooks ou até mesmo dos supercomputadores de hoje. Eles são, na verdade, ferramentas super especializadas para problemas super especializados. Pensa assim, ó, o supercomputador clássico é tipo o gerente do projeto. Ele organiza a coisa toda. Aí, quando ele encontra uma tarefa que é matematicamente impossível, ele passa essa tarefa para o especialista, que é a unidade de processamento quântico, a QPU. A QPU resolve só aquela partezinha e devolve um resultado. Eles vão trabalhar em equipe. Tá, mas e o que isso significa na prática, no mundo real? Bom, significa que essa parceria entre o clássico e o quântico vai acelerar avanços que podem mudar o mundo de verdade. A gente está falando de criar novos remédios em tempo recorde, projetar materiais revolucionários, otimizar redes de energia para combater a mudança climática e desenvolver IAs com um nível de inteligência que a gente hoje nem consegue imaginar. O impacto disso é gigantesco.
No fim das contas, tanto a abordagem de comunidade da IBM quanto os saltos científicos do Google são essenciais. Elas não estão só teorizando sobre o futuro, não. Elas estão, de fato, colocando os tijolos e as vigas dessa nova era da computação. Agora, hoje. Isso tudo deixa a gente com a pergunta que realmente importa. Com todo esse poder prestes a ser liberado, qual vai ser o primeiro grande desafio da humanidade? Seja a cura de uma doença, a crise do clima ou descoberta de novos materiais que essa nova era da computação finalmente vai conseguir resolver. A resposta? Bom, a resposta está sendo escrita agora mesmo, lá nos laboratórios da IBM, do Google e de tantos outros pioneiros pelo mundo.